Lá em meados dos anos 90, o rio Tietê, lá na cidade de São Paulo, foi invadida por piratas. Os piratas do Tietê, para ser mais preciso. Pessoal, vem comigo na nossa conversa de gibi conhecer esse quadrinho extraordinário da Laerte. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o Marcos, você está no canal HQ Pixel, na nossa conversa de gibi. E eu quero te pedir para deixar seu like antes de mais nada, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, seguir as redes sociais que estão aí na descrição, tá bom? E hoje pessoal, como eu já disse, nós vamos falar sobre essa obra aqui, Piratas do Tietê, a saga completa. Essa saga tem 3 volumes, porém eu tenho em mãos apenas este volume aqui, que é o volume 1. Vamos falar sobre ele, vou mostrar para vocês o quão legal é esse gibi e depois, caso eu consiga os outros exemplares, a gente volta em conversas posteriores. Vamos lá! Muito bem, esse aqui pessoal é o volume 1 do Piratas do Tietê, a saga completa, tá? Todas as histórias até então, esse gibi foi lançado no ano de 2009, tá? Então eu imagino que entre 2009 e 2010 saíram os 3 exemplares. Então todas as histórias dos Piratas do Tietê até então, teoricamente, estão nesses volumes. Eu não posso dizer para vocês com toda certeza, porque eu não tenho as outras, eu tenho apenas essas, tá? Apenas este volume com as histórias que temos aqui. Eu não vou falar muito sobre o autor, que é Laerte, tá? Naquela época ele tinha uma cabeça, tinha uma pegada e hoje ela traz um trabalho extraordinário de forma diferente, mas eu não acompanho o trabalho atual da artista, tá? Tem até um exemplo, um livro novo aí, alguma coisa sobre Minotauro, mas eu não conheço, vou conhecer, porque esse artista ou essa artista me influenciou muito no meu gosto por histórias em quadrinhos, tá pessoal? Lá nos anos 90, eu ia na banca, eu gostava de ver os desenhos do Laerte, tá? Eu já disse em algum vídeo que o meu personagem, o Punk Dog, tá? Que eu gosto de fazer as tirinhas, ele tem um pouco da pegada desses desenhistas, desses cartunistas dos anos 90. Hoje, dando uma olhada, eu gosto até do trabalho do Ota, que infelizmente faleceu há pouco tempo, mas eu gostava do trabalho dele e não sabia que era ele, tá? Então aqui o Laerte, tá? Então Piratas do Tietê, volume 1, vamos embora pro gibi aqui. Aqui, pessoal, a gente tem alguns esboços, né, dele, que eu acho legal, eu gosto disso aqui, ó. Paisagem do rio Tietê, aqui a gente já tem o navio pirata, tá? Aqui a gente já tem os piratas descendo ali, tem o que seriam alguns prédios aqui, um ataque deles derrubando um poste, se eu não me engano, tá? Olha só que cena legal. Eu gosto muito desse traço. Deixa eu chegar esse mouse pra cá. Pessoal, esse gibi aqui, esse livro, como eu já disse, ele é um de 3, tá? Então eu não tenho os outros. E a gente tem que lembrar que é o seguinte, isso aqui era uma outra época, as piadas eram outras, tá? Imagine que a cabeça do autor ou da autora, né? Por que eu falo? Porque Laerte era ele e hoje é ela, tá? Então ele passou, ou ela passou por esse processo aí. Então eu imagino que deve ter uma cabeça completamente diferente, talvez. Eu não sei, tá? Eu não conheço muito bem o autor, como eu disse. Não vou falar muito sobre o autor, mas muita coisa que funcionava naquela época de tirinhas e tal, e piadas, não funciona mais. Então aqui a gente tem uma foto do rio Tietê. Me lembro até hoje, a primeira vez que eu fui a São Paulo, quando cheguei em São Paulo, eu percebi que estava lá por causa do cheiro do rio. Cara, espero que ele não tenha mais aquele cheiro como tinha antigamente. Espero que ele esteja menos poluído. Então a gente tem um perfil, tá, do Laerte Coutinho, que é o autor. Eu já li isso aqui. Eu peguei esse gibi, pessoal, para reler, tá? Então muitas coisas que eu li no passado, eu tô lendo novamente. Então eu peguei novamente para dar uma lida e trouxe para nossa conversa de gibi. À medida que eu for lendo isso aqui, eu vou postando lá nas redes sociais. Vocês dão uma passadinha lá depois. Então a gente tem um perfil, aí a gente tem aqui algumas histórias, ó. A história que deu origem à série, Origens dos Piratas do Tietê, Shangri-La, O Jacaré do Tietê, Os Bandeirantes dos Pinheiros, Tesouros do Japão e Dia de Pesca. São as histórias que nós temos. Aqui conta um pouco da história do Laerte na época, tá?
ele jovenzinho aqui, vestido de cavaleiro, com escudo e tal, criancinha. Então tem umas informações interessantes sobre o autor aqui. Aqui nós temos uma foto dele, ó. Ele com outras pessoas aqui. Uma foto dele de bigode, que não tem nada a ver com o visual que ele tem hoje, né? Ou que ela tem hoje. Tá? Então aqui são informações sobre o então autor, que eu acho legal. Eu vou dar uma lida depois novamente nisso aqui. Aqui a gente tem, pessoal, o Play Center, tá? Aqui ele fala a história que deu origem à história. Aí olha só que legal essa tirinha que ele fez aqui, ó. Deus criou o céu e a terra, o homem e a mulher, os passarinhos e as borboletas. E, bem, Deus também criou os piratas. Sabe como é? Acho interessante isso aqui, essa pegada sarcástica dele. Então aqui essa primeira história eu acho interessante que ele fala que levou os piratas até o Play Center. Então essa primeira história aqui é ele fala que muitos personagens têm histórias, como tudo começou, tá? Muitas histórias, muitos heróis e tal, fala como tudo começou. Era uma época que estavam dando origens às histórias e aos personagens. Então ele foi dar uma origem também aos personagens dele, né, os piratas. Eu imagino que o Laird criou isso aqui assim, criou e foi fazendo, sem pensar muito de onde saiu e o porquê. Simplesmente foi fazendo. E é uma coisa que deu certo, né? Então aqui tem o início, né, eles chegando aqui... umas cenas até um pouco assim pesadas, talvez hoje, eu não sei se ele faria esse tipo de coisa, talvez sim, né? Então aqui a polícia é acionada em determinado momento para correr atrás deles, tá? Aqui a polícia aqui e tal, e eles entram, a polícia vem correndo, em determinado momento eles roubam o carro da polícia, pulam da ponte, olha só que doido, e voltam para o seu barco. E nessa ida do barco eles chegam ao Play Center. E lá, uma das atrações do Play Center, eu não sei, eu acho que o Play Center não existe mais, tá? É um parque temático que tinha lá em São Paulo há muito tempo atrás. Nunca mais ouvi falar, pelo menos. Tinha uma orca e eles atacam o show da orca, tá? Os piratas atacam o show da orca e quando eles vão embora, olha só o que sobra. E aí a gente termina com um quadro decorativo, uma faca, né, com uma mensagem aqui, e eles cantando, né, uma garrafa de rum, os piratas indo embora. E aí ele tem mais histórias falando sobre essa origem e tal. Acho legal, pessoal, que tem um determinado momento, aqui a gente tem como se fosse um professor universitário, na universidade, dando aula de história, e ele vai retomar essa história dos piratas, tá? E aqui estão os piratas bebendo fazendo sua bebida ali e tal. Não vou virar, não, ele tá meio assim, não vou virar porque senão fica ruim aqui na minha mesa, meu espaço não tá muito bom, tá? A história, ele fala os piratas evoluíram do macaco, né? Olha só como que era o macaco já tinha perna de pau, em determinado momento ele saqueou a tribo e foi embora com tudo que tinha, tá? Então essa seria a origem do primeiro pirata, né? O primeiro pirata do Tietê. E aqui a história segue, tá? Aqui a gente tem uma capela, o sino, de repente o cara lá, o frei que estava batendo o sino já está amarrado, pendurado pela corda. Acho interessante que eles voltam aqui na época da conquista, né? Quando o pessoal chegou em São Paulo pela primeira vez. E até eles falam, acho que Piratininga, São Paulo de Piratininga, um negócio assim, eles usam esse termo, né, de Piratininga. O interessante é que quando eles chegam, eles misturam a história dos piratas com os invasores, né? Dizem que eles vieram seguindo o Colombo, tá? Tem um local aqui que eles falam até isso. E aí eles começam a rivalizar com o pessoal, os portugueses que chegaram no Brasil, com guerra e tudo. Aí assim, o português rouba, eles roubam os portugueses roubam deles e ficam a roubalheira, tá? Então assim, essa crítica que o Laird fez, inclusive, em cima da própria história da conquista, né, portuguesa aqui no Brasil, é interessante. Para quem gosta de história, imagino que deve ter gostado muito dessa historinha aqui. Vamos ver o que mais aqui que a gente tem. Saindo dessa parada aqui da conquista, né, do início de São Paulo e tal. E assim, a história vai até os dias de hoje, né? Então a gente chega nos dias de hoje aqui, ó.
que mais que a gente tem? Shangri-La. Essa história aqui eu não me lembro exatamente, tanto por isso que eu peguei para ler, eu vou ler mais uma vez, né? Foto aqui, a gente tem um corcelzão aqui, legal pra caramba. Deixa eu ver aqui. Tem uma história interessante que eles falam. Ah, tá, essa história, Shangri-La, é porque é o seguinte, em determinado momento eles iam fazer uma propaganda envolvendo o rio Tietê, iam fazer uma campanha, eu acho que uma campanha publicitária, e iam usar o ator Marcos Frota como um personagem que ia interpretar o Piratas do Tietê. Aí o Laerte fala que em determinado momento ele chegou com a roupa de pirata que não tinha nada a ver com pirata e uma cracatua de pelúcia, parece, dizendo que era um papagaio. E ele ficou muito grilado com aquilo, então ele foi e desenhou essa história aqui para zoar com essa campanha, onde eles usaram o nome Piratas do Tietê, mas mudaram o texto, descaracterizaram visualmente tudo, não seguiu nada do que era Piratas do Tietê. Aí denegriram a imagem do pirata e aí dos piratas, e o Laerte foi lá e denegriu com toda a campanha, fazendo essa zoeira dessa tirinha aqui. Só lendo mesmo, pessoal, pra ver. E no final, né, eu não sei se esse aqui seria o ator Marcos Frota, né? Ele chega e fica desolado ali. Aqui a gente já tem uma outra história que dizem que em determinada época foi visto um jacaré no rio Tietê. Tentaram pegar esse jacaré de toda forma e não conseguia, o zoológico não conseguia, bombeiro não conseguia, ninguém. E aí ele faz uma história aqui sobre esse jacaré. Mas essa história do jacaré eu não vou contar porque eu não me lembro exatamente. Eu teria que ler aqui de novo, tá? E depois que eu ler, eu volto para contar para vocês lá nas redes sociais. Olha só, o jacaré acabou, pelo que eu tô vendo aqui, o jacaré não era lá um bicho selvagem não, tá? Era um bicho bem esperto. Que doido, que legal. Temos aqui mais histórias do jacaré e assim segue, pessoal. O gibi, olha só, os bandeirantes do Pinheiros, tá? Rio Pinheiros. Laerte, quando criança, pelo que eu li ali na biografia, que eu me lembro algumas coisas da biografia dele, ele morou próximo ao Rio Pinheiros, tá? Então eu imagino que essa história aqui, ele tá fazendo um resgate à sua memória de infância, tá? Então a gente tem uma história aqui envolvendo os piratas do Tietê lá no Rio Pinheiros, ó. Os bandeirantes do Pinheiros, olha só que legal. Será que os piratas do Tietê vão confrontar esses bandeirantes? Eu imagino que sim, os bandeirantes eu acho que não vão levar a melhor não, tá? Olha só o quebra-pau que tá acontecendo aqui. Então é isso, não vou adiantar, não vou me delongar muito, porque aqui a gente já tá chegando no final, tá? No finalzinho da história. Ressaltar, pessoal, a ilustração do Laerte. Um dos motivos que eu gosto muito do Laerte, além das tiras bem pensadas, inteligentes, tá? Um humor extremamente inteligente. E hoje em dia ainda são mais ainda, as tirinhas da Laerte hoje são mais inteligentes do que eram nessa época aqui, e olha que nessa época já era top mesmo. Além disso, né, o traço, eu já falei muito, eu gosto muito do traço preto e branco, tá? O contraste do preto e branco, ainda mais com cartoons, tá? Eu gosto do estilo terror, preto e branco, mas os cartoons são assim, o que eu mais gosto. Então, esse jeito de trabalhar com rachuras aqui, ó, eu acho muito legal. Eu gosto de desenhar e é uma técnica que eu ainda não consegui dominar, pessoal, tem que treinar muito. Olha esse quadrinho aqui, por exemplo, as sombras, como ele trabalha as sombras, ficou muito bom. Aí ele faz assim, sombreado, mas a hora que ele quer fazer bem carregado de preto, ele faz também e faz a coisa funcionar harmonicamente, tá? Olha só que legal, o robô aqui, quanto esse robô ficou legal também, tá? Então, assim, Laerte é artista de mão cheia, tá? É orgulho pro Brasil. E eu imagino que assim como eu me inspiro nesse trabalho, eu acho que muito desenhista, muito cartunista, muito quadrinista brasileiro também deve ter Laerte como referência. Quer ver? Tem dois irmãos, são gêmeos, Fábio Moon e Gabriel Bá. É isso mesmo, Fábio, é isso mesmo o nome deles. Eu vi um podcast do Gabriel Bá, onde ele fala que um dos artistas que ele mais admira é a Laerte. Né? Fala assim que dos artistas brasileiros e do mundo todo, Laerte é uma referência para ele.
E a gente percebe na obra do cara, o cara ele é muito bom também. Então assim, isso aqui é uma escola pra gente, tá? Eu pretendo, como eu já disse pra vocês, eu pretendo adquirir as outras as outras obras, tá? O volume 2, o volume 3 do Piratas do Tietê. Aqui nós temos todas elas, ó. Esse é o que eu tenho, que é a saga completa. O do volume 2 eu tenho ele digital, mas eu pretendo comprar a versão física. Esse aqui é o mais difícil, eu não encontro nem digital e nem físico mais à venda, tá? Já achei uma edição de bolso, tem uma edição de bolso, né, dessa coletânea, mas eu queria essa grande, porque eu já tenho esse aqui. Mas eu espero conseguir isso aqui futuramente. Eu não tenho pressa, com paciência eu acabo conseguindo. Se de tudo eu não conseguir, eu faço uma outra conversa de gibi com a versão 2 digital que eu tenho mesmo, caso eu não consiga comprar a versão física. Eu gosto de fazer a conversa de gibi com o gibi físico, tá? Mas quando o gibi é muito bom e eu não tenho a versão física, a gente acaba fazendo com o digital. Pessoal, é isso, então nossa conversa de gibi fica por aqui. Só queria mostrar para vocês o Piratas do Tietê, tá? A saga completa, livro 1, que é esse aqui que eu tenho, e eu vou passar o restinho da semana lendo esse gibi aqui, e talvez eu poste algumas coisas lá na rede social. Talvez não, eu vou postar. Então me segue lá, segue hqpixel.art no Facebook e no Instagram, e eu vou deixar o link aí do Blue Sky também, tá? Dá uma visitada lá no site hqpixel para ver o conteúdo de texto que eu tenho deixado por lá, e a meu conteúdo autoral. Eu tô com a tirinha nova do Punk Dog aí no processo de criação. Devo finalizar na semana que vem, tá? Porque o tempo é bem escasso, mas na semana que vem eu devo estar postando tirinha do Punk Dog lá no site HQ Pixel. Então é um site, é um blog, aparece por lá também para ver. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Deixa seu like, compartilha caso você tenha gostado, tá? E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, beleza? A gente se vê na próxima conversa de gibi e até mais!